Boa tarde. Feliz sábado para você, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Semana tranquila? Tudo certo, mais ou menos? Com frio? Não muito? Bastante? Então tá bom. Quero saudar você que acompanha a gente pela internet também, seja bem-vindo em nosso meio. E que bom que você pode estar com a gente aqui nesse sábado. Véspera de feriado, não viajou para ficar com a gente. Muito legal, viu? Feriado amanhã, vocês não sabiam? É o Jogo do Brasil, feriado nacional. Comentei no primeiro culto que é legal a gente pregar antes da estreia do Brasil na Copa, porque daí se aconteceu do 7-1 ninguém está triste ainda, está todo mundo na expectativa, positiva, que bom. Bom, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que já tem nos acompanhado aí há algumas semanas, essa série chamada O Maior Discurso de Cristo. Na verdade, para ser mais sincero, a gente já está na reta final, 5º e penúltimo capítulo. Semana que vem nós encerramos essa série. Caso você não tenha conseguido acompanhar com a gente sempre, nessa série a gente tem estudado um pouquinho do Sermão da Montanha, aquele que é talvez dos registrados a maior pregação que Jesus fez quando estava aqui na terra aos seus discípulos, aos seus ouvintes, seus seguidores. Nós já estudamos nas últimas 4 semanas aí, o capítulo 5 e 6 do livro de Mateus, que é onde inicia o Sermão da Montanha. Nós então hoje abrimos o último capítulo dessa pregação, o último capítulo em termos da Bíblia, né? Vamos estudar Mateus capítulo 7, uma parte desse capítulo que nós vamos nos concentrar hoje, e você vai ver que o texto ali, a pregação de Jesus, vai falar mais especificamente sobre o nosso relacionamento com o próximo. Antes da gente ler o texto bíblico, eu queria introduzir essa mensagem, esse estudo, fazendo uma rápida recapitulação, vou tentar ser bem rápido, tá? Daquilo que foi falado antes. Por quê? Para a gente entender com profundidade o que Jesus vai falar nesse trecho de hoje de Mateus 7, antes a gente precisa lembrar ou ter fresco na memória qual era o assunto que Jesus estava tratando, o que Jesus estava abordando nos seus tópicos anteriores da mensagem, uma mensagem tão abrangente, com tantos capítulos, digamos assim, né? Queria rememorar aqui, ou lembrar especificamente o que estudamos há 2 semanas atrás, no terceiro tema dessa série. Ali nós falamos um pouco sobre o relacionamento de Cristo com a lei, lembra disso? Jesus era visto por muitos, resumir aqui, Jesus era visto por muitos como uma espécie de um revolucionário, como alguém que traria uma nova ordem, não só na questão política, mas também na questão espiritual. Os fariseus tinham muita raiva, digamos assim, de Jesus, justamente porque acreditavam que ele era um herege, que ele era um blasfemo, e de alguma maneira, ele buscava chamar atenção para si, para desviar o povo da lei de Moisés, da lei que estava na palavra de Deus. E agora Jesus surpreende a todos, nós estudamos isso, quando em Mateus capítulo 5, 17, Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Jesus, ele sanciona a lei, Jesus dá o aval sobre a lei. Jesus, na verdade, reafirma a validade da lei, surpreendendo. E mais do que isso, Jesus ainda traz a lei para um âmbito muito mais profundo. Jesus traz a lei para a dimensão do coração. Porque Jesus vai começar a dizer, e nós estudamos isso ao longo do capítulo 5 e também no início do capítulo 6, que a lei não é cumprida apenas com atos exteriores. A lei não é cumprida apenas com obediência a requisitos e cumprir uma cartilha. Na verdade, ou antes disso, a lei ela é cumprida no nosso coração. A lei é cumprida numa transformação de vida. A lei é cumprida muito mais nas suas intenções e aspirações e paixões, do que necessariamente em atos isolados. Deus está mais preocupado com a lei do seu coração do que necessariamente com as suas atitudes. É isso que Jesus fala. Então ele traz a lei para um outro nível, para um outro âmbito. E a mesma coisa ele vai falar sobre a comunhão, inclusive. Porque Jesus também vai dizer que a comunhão é algo que acontece muito mais interno, em secreto, do que necessariamente algo exposto. Jesus fala que a oração verdadeira não é aquela que você faz na sinagoga para que todos ouçam, como era feito naquele tempo. Na verdade, a oração como é? Entra no teu quarto, fecha a porta, só você e Deus. Ali Deus vai te ouvir. A caridade, o jejum, se você doa para alguém, a sua mão direita não deve saber o que a esquerda está fazendo, percebe? Tudo para o âmbito interno, para o âmbito do coração. Aquele âmbito, ou aquela dimensão, onde o ser humano à volta não tem o mínimo controle. Essa é a parte surpreendente da fala de Jesus.
Isso causa espanto nas pessoas, justamente porque, segundo o que Jesus estava falando, o único ser que tem controle sobre o cumprimento da lei em uma pessoa ou não, é Deus. Só Ele tem a capacidade de avaliar isso, justamente porque, segundo Jesus, a lei se cumpre no coração. E é nesse contexto que Jesus começa a falar o trecho que nós vamos estudar hoje, de Mateus capítulo 7, vamos começar lendo o verso 1 e 2, e convido você a abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, lembrando sempre que eu vou citar alguns textos no meio do caminho, mas mantém Mateus 7 aberto na tua Bíblia ao longo de todo o nosso estudo, porque de vez em quando a gente vai voltar nele, tá? Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, antes de ler, quero convidar você a mais uma oração, para nós pedirmos a condução de Deus. Tudo bem? Senhora comigo? Senhor Jesus, obrigado por mais um sábado, Senhor. Obrigado por esse dia. A gente está aí num contexto do nosso mundo, digamos assim, com várias atividades e eventos especiais esse mês, mas hoje é sábado, Senhor. Então ajuda a gente, em primeiro lugar, a se desconectar de tudo que está acontecendo lá fora, Senhor. Tudo está acontecendo ao redor do mundo, tanto no âmbito esportivo, quanto em qualquer outra coisa, para que a gente possa passar 24 horas conectado apenas e tão somente contigo, Senhor. Prepara o nosso coração nesse momento, limpa a nossa mente, que a gente possa tirar todo tipo de distração, para de fato aproveitar, desfrutar desse dia tão bom que é o sábado, Senhor. Hoje a gente vai estudar um trecho tão importante da tua pregação do Sermão do Monte, um trecho que fala tanto para a gente, porque é algo que a gente ainda vive, a gente ainda tem dificuldade com isso. Então, por favor, fala ao nosso coração mais uma vez, prepara o nosso espírito para receber a tua mensagem. Que nesse momento, todo som e barulho se cale, que apenas a sua presença possa ser sentida aqui em nosso meio, e que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você sabe que os fariseus, eles tinham o hábito de julgar, muito mais do que isso, na verdade, a gente poderia dizer que era a função, basicamente era para isso que eles existiam. Os fariseus tinham o dever de julgar as pessoas. Os fariseus eram guardadores da lei de Deus, e por isso eles tinham como função, era esperado deles, que eles olhassem para o povo, avaliassem, criticassem e julgassem se o povo estava seguindo as normas da lei. Os fariseus eram uma espécie de policiais que buscavam observar toda a população, cuidando para que ninguém descumprisse as normas da constituição espiritual. Basicamente essa era a ideia. E você sabe que, apesar da gente analisar isso com um tom bastante negativo, o julgamento que os fariseus faziam do povo, você sabe que tudo isso teve uma origem bastante positiva. A intenção lá no início era boa. O que acontece? Só para te lembrar o contexto aqui. O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, onde era um povo que iria prosperar na mão de Deus, era um povo que tinha liberdade, era um povo que adorava o seu Deus sem nenhum empecilho, era um povo fiel a Deus e que desfrutaria do ápice das bênçãos de Deus. Deus tinha prometido isso, desde Abraão, Isaac e Jacó, Deus prometeu que o povo ia viver isso, e o povo viveu em dado momento, só que houve outro momento, e a gente conhece muito bem a história, que o povo de Deus se afastou de Deus, com perdão da redundância. O povo de Israel esqueceu de Deus. O povo de Israel se afastou completamente de Deus, a tal ponto que o povo de Israel perdeu a proteção de Deus. Ou melhor dizendo, o povo de Israel saiu da proteção de Deus. O que aconteceu em seguida é que o povo de Israel, ou o império israelita, digamos assim, ele caiu. Vem a queda,
desse poder de Israel. Impérios atrás de impérios vieram e conquistaram Israel. Impérios atrás de impérios vieram e destruíram Israel, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, o centro de adoração a Deus. Tudo aquilo que Israel tinha conquistado, o que Deus tinha dado para eles, foi perdido pela infidelidade do povo. Logo, quando chega ao ápice do cativeiro israelita, surge uma escola teológica chamada farisaísmo. E qual era o objetivo dos fariseus? Era veja, uma compreensão positiva, era a compreensão de que o povo se afastou de Deus a tal ponto que está sofrendo tudo o que está sofrendo. Logo, qual é a solução? Vamos voltar à lei, vamos voltar à pureza da palavra de Deus. E se um dia a gente conseguir cumprir a lei com perfeição, Deus vai nos libertar mais uma vez e nos transformar numa grande nação tal qual éramos. Então você percebe que o objetivo era positivo. Os fariseus, eles zelavam pela lei porque eles tinham isso como a única saída para a situação do povo de Israel. Era a única forma do povo voltar à essência da fidelidade a Deus, só que foi para um outro extremo. E aí isso você conhece muito bem. Porque agora o farisaísmo transforma a religião ou a espiritualidade meramente no cumprir uma cartilha de requisitos. A religião se torna um peso. Por quê? Eles pegam a lei, e a lei de Deus, ela dá termos gerais. Existem coisas específicas que a lei não aplica. Por exemplo, uma situação assim, bem específica e conhecida do farisaísmo. A lei dizia que devia guardar o sábado, no sábado não deveria ser trabalhado. Mas o que é trabalho? Até que ponto eu estou trabalhando ou não estou? Então agora os fariseus começam a determinar os pormenores da lei. E aí vem aqueles exemplos extremos e até esdrúxulos que a gente conhece muito bem. Veja, se eu carregar muito peso, talvez eu estarei trabalhando, então não devo carregar muito peso. Mas quanto é o peso que não é trabalho? Então a lei farisaica dizia que se você carregasse talvez aí um lenço no seu bolso, estava tudo certo. Mais do que isso já seria trabalho. E você estaria transgredindo o sábado. Ou a lei também dizia que você não deveria cuspir no chão no sábado, porque você correria o risco de regar uma planta e você estaria trabalhando. Extremos que a gente conhece, mas você percebe que tudo teve uma origem positiva, de zelar pela lei para que o povo voltasse à lei, só que se apegou aos pormenores. Os fariseus ganharam um certo controle sobre a espiritualidade do povo, e aí que está o problema, porque agora os fariseus deveriam julgar se o povo estava guardando a lei ou não, e eles se viam então no direito de determinar o que era certo ou errado, quem estava certo e quem estava errado. Tudo se tornou uma espécie de salvação pelas obras. Eles começaram a criar o que a gente pode chamar de emendas constitucionais na lei divina. Mas eles não tinham direito disso. Os fariseus buscavam a perfeição espiritual, mas nada disso de fato envolvia uma transformação de vida, a entrega profunda e real do coração. Eles perderam o real propósito, o real sentido. Os fariseus eram uma espécie de STF, o Supremo Tribunal Federal Religioso. Mas Jesus vira para eles então agora e diz: vocês não têm direito disso. Vocês não têm moral para isso. Vocês não têm capacidade para ser o STF do meu povo. Por quê? Porque a lei é cumprida no meu coração. Como você vai julgar o que acontece no coração? E aí você percebe por que a pregação de Cristo era tão impactante e tão revolucionária. Jesus estava tirando o poder dos fariseus. Porque Jesus estava dizendo: você não pode olhar para o cara do lado e definir se ele está cumprindo a lei ou não, porque a lei acontece no coração, você não tem como ver isso. Você não tem como avaliar se alguém tem uma comunhão verdadeira, porque o jejum é para ser feito discretamente, não é para sair anunciando. A oração é para ser feita em secreto no quarto. Eles perderam o poder. Jesus estava tirando a autoridade deles. Eles não tinham as condições de julgarem, porque não podiam ver o coração. Segundo as palavras de Cristo, só um ser tinha a capacidade de controlar o segmento da lei ou não: Deus. Só Deus tem o controle. Isso me faz lembrar, quando eu estava estudando, lembrei de uma história do texto bíblico, talvez você vai lembrar também. Muitos anos antes, ainda no Antigo Testamento, a Bíblia fala que um dia o profeta Samuel, tão usado por Deus, foi à procura do novo rei de Israel. Então ele foi à casa de Jessé, e não sabia que o rei que Deus havia escolhido era o pequeno ainda, mas futuro grande rei Davi. E Samuel começa a procurar agora, então, entre os filhos de Jessé, quem seria o novo rei de Israel. Lembra dessa história? O pastor Tonás pregou recentemente ainda sobre isso.
Quem seria o novo rei de Israel? E aí você se lembra que Samuel olhava pelos critérios humanos exteriores, e ele avaliava os filhos mais velhos, que eram fortes, imponentes, passavam autoridade, mas Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Finalmente, o homem que Deus havia escolhido para ser o novo rei de Israel, era o menino, o caçula, franzino, magrinho, que ninguém dava moral, nem o pai dava moral, nem trouxe o filho. Mas era esse que Deus tinha escolhido. Deus então vira para Samuel, em 1 Samuel 16:7, e diz, o Senhor não vê como o homem, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Veja, o homem só consegue ver o que está por fora, o ser humano não consegue ver o que vai lá dentro, o espírito, o coração, digamos assim. Só Deus pode ver o coração. Deus vê diferente do homem. Deus conhece as paixões, Deus conhece as intenções, Deus conhece as aspirações, Deus conhece inclusive se existe ou não transformação. Por isso só Deus é quem pode julgar o que passa no coração. Por isso ele diz, não julgue, não julgue. Você está proibido de julgar. Quem é você para julgar? É o que Jesus diz. Porque quem é você para saber o que passa no coração de alguém? E logicamente, você já percebeu que isso não acontece só com os fariseus. Ou não acontecia só com os fariseus. Porque nós vivemos 2000 anos depois dessa pregação de Cristo, e a gente continua vivendo esse mesmo problema, porque a gente tem a mania de julgar ainda hoje. A gente ainda passa por essa situação. Inclusive, você já parou para pensar por que a gente tem a mania de julgar? Por que a gente tem essa tendência de olhar para a pessoa do lado e apontar o dedo para ela? Por que a gente é assim? Você já parou para pensar nisso? Da onde vem essa ânsia por julgar o erro do outro? Estava pensando um pouco nisso. Quando a gente se depara com um padrão que Cristo coloca para a nossa vida, a gente percebe que é tão alto esse padrão, o ideal divino é tão alto, tão distante, tão longe daquilo que eu sou. Isso me gera um sentimento que segue uma espécie de padrão, todo mundo experimenta isso. Vê se você concorda comigo. Primeira coisa, quando eu me deparo com o alto padrão que Deus coloca, e quão pequeno eu estou ainda, ou quão fraco, quão frágil eu sou, o primeiro sentimento que eu tenho é de arrependimento. Eu olho para Deus e percebo quão longe eu estou vivendo do ideal dEle. Eu me arrependo, eu me entristeço pela minha incapacidade, pela minha imperfeição, pelo meu pecado, pela minha fraqueza, eu me entristeço diante de Deus. Eu me entristeço pelas minhas faltas. E você sabe que o arrependimento ele é importante, ele é fundamental, porque o arrependimento é o reconhecimento da necessidade de mudança. É o reconhecimento do quanto eu ainda preciso crescer para estar nos parâmetros divinos. Só que vem um segundo sentimento, porque o arrependimento, ele vem acompanhado da culpa. E aqui começa o perigo. Porque tem dois tipos de culpa. Primeiro tem a culpa do bem, que eu costumo chamar, a culpa positiva, a culpa benigna, digamos assim. O que é essa culpa do bem? É a culpa que a Bíblia diz que o próprio Deus gera no nosso coração. O que é essa culpa? É justamente a acusação do erro que me faz reconhecer que eu preciso mudar. Eu preciso ter um pouquinho de culpa, porque se eu não sentir culpa, eu não reconheço a necessidade da mudança, concorda? Então, existe a culpa positiva que me faz ver o quanto eu estou errado e o quanto eu preciso mudar. Só que a culpa benigna, ela me leva a uma mudança. Mas tem um segundo tipo de culpa, que é a culpa maligna, a culpa do mal. E o que essa culpa do mal faz? Ela acusa meu erro e continua acusando e continua descendo goela abaixo esse meu erro. Ela não me leva a uma mudança, ela me faz estagnar, é exatamente o oposto. Veja, todos nós sentimos culpa, e a culpa, convenhamos, não é um sentimento gostoso, ninguém gosta de ter culpa. Ninguém gosta de se sentir culpado. Quando Deus ele traz essa culpa do bem, a expectativa dele é que a gente fuja dessa culpa. Como? Como que a gente resolve a culpa que Deus traz sobre nós? Mudando. Quando eu vivo uma transformação, esse é o objetivo de Deus. Eu vou te mostrar o erro para que você possa mudar. Só que nem sempre mudança é o caminho mais fácil. Às vezes confrontar a culpa e reconhecer que tem que mudar é dolorido, é trabalhoso. Então a gente encontra o atalho. E qual é o atalho? Já que eu tenho culpa, eu vou encontrar uma culpa ainda maior nos outros. É aquela história, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E quantas vezes a gente faz isso? Delegar a nossa culpa,
terceirizar a nossa culpa. Quem nunca passou pela situação de estar meio desanimado com seus erros e se animar quando vê que o outro erra mais? Quem nunca passou por aquela situação de ir para a praia e tirar a camisa um pouquinho acima do peso, envergonhado, aquela barriguinha saliente? E aí você senta na sua cadeira de praia e de repente na sua frente passam pessoas caminhando na praia que são mais gordinhas que você. Aí você estava envergonhado, o que você sente? Bom, pelo menos eu não estou que nem aquela mulher ali. Você já fez que eu sei. Também já fiz, confesso. Por que a gente se sente aliviado quando isso acontece? Ou então quando você vai comprar um produto e você paga um preço muito alto, depois você descobre que você podia pegar uma promoção no dia seguinte e pagar metade do preço. Aí você vem aquela sensação, com perdão da palavra, que você se sente burro, né? Assim que a gente se sente. Paguei, que absurdo. Só que aí você descobre que um conhecido seu pagou ainda mais caro. Aí você fala, até que eu fiz um bom negócio. Por quê? Por que a gente tem essa mania de julgar? Por que a gente tem essa mania de delegar a culpa? Por que é mais fácil? Claro que eu falei aqui em tom de brincadeira, citando exemplos nada a ver com nada, mas você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes na vida espiritual é assim. Quantas vezes a gente esconde o nosso erro, o nosso pecado e a nossa luta, apontando o erro dos outros? E talvez eu poderia te contar histórias aqui até pesadas, de líderes da igreja, não necessariamente da Nova Semente, mas da igreja como um todo, que muitas vezes perseguem uma pessoa por causa de um pecado que ela comete, de um erro dela, e quando você vai descobrir, esse perseguidor comete o mesmo erro, só que num grau muito mais baixo. Você sabe que isso é real. Nós escondemos a nossa culpa nos outros. Geralmente, aquilo que nós mais apontamos nos outros é a nossa maior luta. Geralmente. E pior ainda é você pensar que sempre foi assim. Parece que é uma coisa inerente no ser humano. Porque a Bíblia conta lá em Gênesis 3 que quando o ser humano pecou pela primeira vez experimentou o sentimento de culpa. Qual foi a reação dele? Ele delegou a culpa, porque quando Deus perguntou para Adão, Adão, que besteira que você fez de comer a fruta, o que Adão fez? Senhor, foi a mulher, ela que me deu de comer. Aí Deus vira para a mulher, Eva, que besteira você fez? Senhor, foi a serpente, ela que me deu de comer. Você percebe? Desde o primeiro erro do ser humano, a nossa mania é apontar o dedo, é delegar a culpa. E Jesus está olhando e falando, não faça isso. Não faça isso. Lide com o seu erro para ser transformado. Não julgue. Não julgue. É interessante que justamente nessa ótica, Jesus vai dizer que o grande problema de nós julgarmos é que uma vez que eu é quem cometo o erro primeiro, quando eu julgo, eu estou julgando a quem? A mim mesmo, porque eu estou errado. Talvez vai ficar mais claro com uma outra história bíblica que me veio à memória, essa coisa quando eu estou julgando a mim mesmo. Porque esse mesmo rei Davi que eu citei aqui, que Samuel foi procurar, muitos anos depois, quando ele se tornou o grande rei de Israel, e já vivendo o ápice do seu reinado, a Bíblia fala que teve um dia que ele cedeu à tentação, e ficou olhando a mulher, a vizinha tomando banho, Batseba. E a Bíblia fala que Davi então agora almejou, cobiçou Batseba, e dormiu com ela, mas detalhe, Batseba era casada, e agora Davi engravidou uma mulher casada. O que ele fez? Para cobertar seu erro, mandou matar o soldado, que era o marido dela. Um adúltero, um assassino. E a Bíblia fala então que parece que essa estratégia de Davi funcionou para a opinião pública, porque o pessoal não percebeu o que aconteceu, ou pelo menos amenizou. Porque Batseba apareceu grávida algum tempo depois, ou com a barriga visível de grávida, só que ela já estava casada com Davi, tudo resolvido. Mas para Deus não funcionou esse disfarce. Deus sabia o que tinha acontecido. E a Bíblia fala que alguns dias depois, em 2 Samuel 12, 1 a 15, Deus vira para o profeta Natã e manda que Natã vá até a sala do grande rei para poder confrontá-lo do erro que ele cometeu. E agora você imagina o profeta Natã chegando para Davi e falando, Davi, eu sei o que você fez no verão passado, Deus está sabendo. O que o rei faria? Manda matar na mesma hora. Natã então acha uma estratégia. E Natã conta uma historinha para Davi, uma parábola, você conhece a história.
Davi, ó grande rei Davi, você não sabe o que aconteceu? Um homem muito rico, cheio de muito gado e muitas ovelhas, roubou a única ovelhinha. Tinha um homem bastante pobre que tinha uma única ovelhinha que ele amava, ele criou essa ovelhinha, ele tinha um amor muito profundo por ela, e esse homem rico veio e roubou a única ovelhinha que esse homem tinha, e ainda por cima matou essa ovelha para servir de alimento. O que a gente faz com esse homem, Davi? Davi ficou revoltado, e a Bíblia fala que ele olha para essa situação como um grande rei e juiz que ele era, e fala, esse homem deve pagar 4 vezes mais daquilo que ele roubou, daquele homem pobre, e mais, ele deve ser morto imediatamente. E agora Natã olha com cara de sabichão para Davi e fala, pois é, Davi, esse homem é você. Quando eu estou julgando alguém, na verdade, eu estou julgando a mim mesmo, porque eu sou o errado na história, tanto quanto a outra pessoa. Davi decidiu qual seria a sentença sobre ele, e se não fosse pela misericórdia divina, ele teria sido morto naquele momento. Deus mesmo falou que pouparia a vida dele. Não julgue, porque você vai estar condenando a si próprio. E olha o que Jesus fala ainda na sequência dessa ideia, no verso 3 a 5 de Mateus 7, voltando para o texto, a Bíblia diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu gosto muito da expressão que Jesus usa aqui, essa ideia do cisco, do argueiro no olho. Lembra daquele ditado que diz mais ou menos assim, quem tem telhado de vidro não atira pedras ao do vizinho? É mais ou menos assim o ditado. Se eu tenho erro, como que eu vou culpar ou acusar o erro do outro? Jesus está dizendo, como que você pode olhar para o olho do outro e dizer, tem um cisquinho no seu olho, sendo que você tem uma trave no seu olho. Essa palavra sempre me chamou a atenção. A palavra grega que nós vemos aqui em trave é a palavra dokos ou dokos, enfim. E essa palavra pode ser entendida como tronco. Argueiro é uma lasca de madeira, e Jesus está dizendo assim, como você quer tirar uma lasquinha de madeira, uma poeirinha de madeira que entrou no olho do teu irmão, se você tem um tronco no teu olho? Quem é você para acusar o erro do outro, se tem uma árvore no teu olho? Hipócrita, tira primeiro o tronco do teu olho, depois você consegue assoprar o cisco que está no olho do teu irmão. Isso me faz lembrar ainda de outra história, em João capítulo 8, quando Jesus encontra aquela mulher pega em adultério, e agora ela é condenada ao apedrejamento, lembra dessa história? Todos vão apedrejar a mulher que adulterou, Jesus olha para ela e Jesus não diminui o erro dela, Jesus não diz como, gente, esse pecado não tem problema, por favor, vamos ser misericordiosos, não, de fato ela tinha errado, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. O que Jesus questiona não é o cumprimento da lei, o que Jesus questiona é a credibilidade daqueles que estavam julgando a mulher. Jesus olha para eles e fala, muito bem, a lei diz que tem que apedrejar, então que atire a primeira pedra quem nunca errou. E a Bíblia fala que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, e ali então aqueles apedrejadores começam a ler cada um o seu próprio pecado escrito por Jesus na areia, e um a um vão deixando as pedras no chão e indo embora. Veja, o problema não era, legalmente falando, não era a mulher ser apedrejada. O problema é que os apedrejadores também deveriam ser apedrejados. Quem é você para julgar, quando você deveria estar sendo julgado? Romanos capítulo 2, verso 1, olha só o que Paulo diz. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. És indesculpável quando julgas. Quem quer que você seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. És indesculpável, tu que julgas, indesculpável. E aqui nesses minutos finais, talvez agora você possa estar se perguntando assim, mas pastor, existem textos da Bíblia, onde a Bíblia nos orienta a ajudar um irmão que está em erro. Como que eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão, sem ignorar a trave que está no meu?
Porque como, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 13 a 17, vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros. Vai dizer que nós devemos instruir, nós devemos aconselhar as pessoas. Quando nós vemos um irmão no erro, a Bíblia diz que nós devemos ajudá-lo a mudar. Mas como que eu posso ajudar ou suportar alguém sem antes julgá-lo? Como que eu posso viver a comunidade na essência que a gente tanto fala aqui, sem de fato cair na hipocrisia que Jesus condena? E talvez os versos seguintes nos ajudem a entender esse equilíbrio. Como ajudar sem julgar. No verso 6, Mateus 7, a Bíblia vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Esse texto a princípio é um pouco difícil de entender, ele parece meio enigmático, parece não fazer tanto sentido. Jesus usa expressões fortes aqui, mas a maioria dos comentaristas concordam que quando Jesus usa essa frase, ele está se referindo especificamente àquelas pessoas que não têm interesse em receber a mensagem ou a palavra do Evangelho ou a palavra de Deus. Aplicando para o nosso contexto, é o seguinte: nem todo mundo que vive o erro espiritual, de fato está interessado em ser corrigido ou mesmo em experimentar uma mudança. Nem todo mundo que tem o cisco no olho, de fato está interessado que alguém tire. E respeitar o que é santo, ou ter reverência com a palavra de Deus, também significa respeitar o tempo de cada um, e entender que algumas pessoas não querem receber a palavra de Deus, e é direito delas. Jesus vai dizer que quando eu pego o Evangelho e eu enfio goela abaixo de uma pessoa, é como se eu pegasse uma pérola preciosa e eu jogasse no meio da lavagem, no meio do lixo, para ser comido pelos porcos, como se fosse qualquer coisa. Existem pessoas que tudo que nós podemos fazer é esperar e orar, e deixar Deus agir. Isso não é tão simples, porque quando eu estava pensando nesse verso e até conversando com os facilitadores hoje de manhã, veio a questão de, por exemplo, uma mãe que vê um filho que está no caminho errado, espiritualmente falando, que está se afastando de Deus, e ela fala e o filho não muda, e ela ora e o filho não muda, e ela corrige, fala, eu te avisei, eu te disse, e o filho continua batendo a cabeça. Pois existe uma hora que tudo que nós podemos fazer é esperar e orar, entregando nas mãos de Deus, porque cada um tem um tempo diferente, por mais duro que seja. Mas quantas vezes Deus faz a mesma coisa com a gente? Ele fala, e a gente não quer, e a gente bate a cabeça, ele fala, eu te avisei, e a gente continua teimando, mas ele espera, até que um dia a gente abre o coração, e ele entra. Às vezes, nós escolhemos ignorar o cisco que está no nosso olho, e precisamos deixar que o olho arda bastante, fique bem vermelho, para só então tomar coragem de pedir para alguém assoprar para o cisco sair. Se tem alguém do teu lado que você ama, e eu estou falando aqui por amor, tá? Você quer corrigir essa pessoa por amor, mas ela não quer ser corrigida, às vezes a gente tem que esperar o olho arder, até que chega o tempo de ela aceitar a sua ajuda. E isso é uma forma de não julgar a pessoa, respeitar o tempo dela. Apenas ame, e abrace e espere, por mais difícil que possa parecer. E aí talvez você possa ouvir isso e agora ficou mais desesperado ainda, porque você vai pensar, mas pastor, como é que eu vou saber então? Se eu espero ou se eu ajo? Como é que eu vou saber se eu empurro ou se eu tiro? Como é que eu vou saber se eu falo de Deus ou se eu deixo quieto para acontecer um milagre? O que eu faço? Como que eu tenho esse discernimento? E eu acho que o segredo está nos versos seguintes, que é o último trecho do nosso estudo de hoje. No verso 7, Jesus vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muitas vezes a gente entende esse texto e lê achando que se a gente pedir uma Ferrari, Deus vai dar, porque Ele sabe que a gente não pode andar a pé. Mas não é disso que está falando.
Talvez pelo contexto que Jesus vem falando, a melhor forma de entender é que se você ama alguém e você quer tirá-la do erro, pede para Deus, Ele vai te ajudar. Ou mais do que isso, até antes disso, se você é a pessoa que está com cisco no olho, se você é a pessoa que está com um tronco dentro do teu olho, peça para Deus, porque Ele vai te ajudar a tirar esse tronco para então você conseguir ajudar o seu irmão. Me chamou a atenção o relato de Lucas, porque Lucas relata essa mesma fala de Cristo. No capítulo 11 do seu livro, no verso 13, ele acrescenta uma informação. Ouça com atenção o que Lucas diz da palavra de Jesus. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Veja, a grande dádiva de Deus é o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que tira a trave do teu olho. É o Espírito Santo que tira o cisco do teu olho. E é o Espírito Santo que vai te dar a capacidade de assoprar o cisco do olho do teu irmão, sem antes machucar ele ainda mais. Portanto, peça o Espírito Santo, é isso. Pedi e dar-se-vos-á. Busque o Espírito Santo e achareis. O Espírito Santo é a grande dádiva de Deus. Eu já estourei o tempo, mas eu quero ler aqui uma citação para a sua paciência. A gente tem incentivado toda vez a leitura do livro O Melhor Discurso de Cristo, onde Ellen White analisa justamente sobre o Sermão da Montanha, a mesma coisa que nós estamos estudando. Veja o que ela fala sobre esse trecho, o amor ao próximo e como ajudá-lo. Ela diz assim, ouça com atenção: enquanto não vos sentirdes dispostos a sacrificar o amor próprio, e mesmo dar a própria vida para salvar um irmão em erro, não tirastes a trave do próprio olho, de maneira a estar preparados para ajudar a um irmão. Quando assim fizerdes, podeis aproximar-vos dele, e tocar-lhe o coração. Pessoa alguma já foi conquistada de um caminho errado, por meio de censura, ou exortações? Mas muitos têm sido afastados de Cristo e levados a cerrar o coração contra a convicção da culpa. Um espírito brando, uma suave e cativante atitude, pode salvar o errado e cobrir a multidão de pecados. A revelação de Cristo em vosso caráter, olha só, a revelação de Cristo em vosso caráter, terá um poder transformador sobre todos com quem entrardes em contato. Seja Cristo diariamente manifestado em vós, e Ele revelará por vosso intermédio a energia criadora de sua palavra, uma delicada, persuasiva e todavia poderosa influência para regenerar outras almas, segundo a beleza do nosso Senhor, o nosso Deus. O segredo é ter o Espírito Santo, o segredo é ter a imagem de Cristo, porque então é Ele que vai provocar essa mudança em você e em quem está do seu lado. Quero concluir essa mensagem com o último verso desse trecho, verso 12, onde Jesus amarra tudo com talvez a lei áurea. No verso 12 ele diz, de Mateus 7, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Faça aos outros que você gostaria que fizessem a você. A grande lei do relacionamento próximo é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o quê? O que você gostaria de receber. É isso. Que a nossa oração hoje seja para que a gente possa receber o Espírito Santo. Pedi e dar-se-vos-á. Deus lhe dará o Espírito Santo no seu coração para, em primeiro lugar, tirar essa trave que está no teu olho, para em primeiro lugar te ajudar a transformar a sua vida, para em primeiro lugar ajudar você a ter o coração completamente transformado e entregue a Cristo, para então, só então, Deus poder usar você, para que Ele sopre o cisco no olho do seu irmão, para que Ele cause a mudança, para que Ele mostre o erro, chamando a pessoa à transformação, não você, mas através de você, apesar de você, Deus vai fazer isso. Por isso o segredo é estar cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa busca.
Vamos cantar. orar? Senhor Jesus. Ah, Senhor, como a gente está longe do Teu ideal, meu Deus. Como a gente está longe daquilo que o Senhor sonhou para nós. Como a gente está longe daquilo para o qual o Senhor nos criou. Mas nós te louvamos porque um dia o Senhor alcançou o nosso coração. E se hoje nós podemos ver o quão longe estamos, é porque o Senhor já está perto de nós, Senhor. É porque o Senhor já está em nossa vida. E é porque o Senhor já tem agido em nosso coração. Senhor, a gente ainda tem uma longa jornada, é verdade. E a gente te louva porque o Senhor já tem transformado nossa vida, dia a dia, passo a passo.
Só que chega uma hora, Senhor, que a gente tem essa mania de não confrontar nosso erro e de alguma maneira delegar isso para quem está do lado. Apontar o dedo e julgar o erro do outro é muito mais fácil do que viver a transformação do nosso próprio erro. Por favor, Senhor, tira esse hábito tão ruim de nós, Senhor. Tira mais esse hábito pecaminoso da nossa vida, porque o Senhor nos chamou para amar, não para julgar. A Tua palavra diz que o Senhor é o único juiz e não nós. Nós somos apenas testemunhas Tuas. Então nos ajuda a abrir os braços e amar a todos que estão à nossa volta, abraçando eles com o mais profundo coração. E se alguém vive no erro do nosso lado, Senhor, entra na vida dele, tal qual o Senhor tem entrado na nossa. Chacoalha a vida dele, tal qual tem chacoalhado a nós. E transforma a vida dele, tal qual tem transformado a nós. O que nós pedimos hoje é que o Senhor nos encha do Espírito Santo e que Ele tire de uma vez esse tronco que a gente vem carregando no olho há muito tempo, para que então, Senhor, o Senhor possa nos usar, para que o Seu santo sopro possa chegar no ouvido, no olho, melhor dizendo, de quem está do nosso lado, e que o cisco dele possa ser tirado também, não por nós, mas pelo Senhor, através de nós. Que nós possamos viver mais parecidos contigo, a semelhança do nosso Cristo, para que as pessoas possam te conhecer também, para que as pessoas possam mudar também. É em nome desse Jesus que eu oro, pedindo esse Espírito Santo que eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você tem um feliz sábado. Olha para quem está do lado, abraça ele, sopra o olho dele com carinho, que a gente se ame mais.